que não convém. Só mais baixo um pouquinho. Mas antes, ações de graças. Pois bem sabeis isto, nenhum devasso, impuro, avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, sejais participantes com eles. Só um pouquinho mais baixo. Pois outrora éreis trevas. Vou repetir. Pois outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, descobrindo o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Pois o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é vergonhoso. Todas as coisas manifestas pela luz, porém, tornam-se visíveis, pois é a luz que a tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais. Em outras versões está dizendo: portanto, cuidado com a forma que você está vivendo. Vou repetir: portanto, vede como prudentemente andais, não como insensatos. Insensato é aquela pessoa que não tem bom senso, mas como sábios, aproveitando bem cada oportunidade. Em outras versões está remindo o tempo. O que ele quer dizer com isso? Não perca tempo com bobagens, com coisas que não valem a pena. Não perca tempo com este mundo. E eu vou repetir o 16, aproveite bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, de novo a palavra, pare de ter bom senso. Aliás, ou tenha bom senso, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho. E aqui, o vinho, a embriaguez do vinho significa se embriagar com as coisas também do mundo. Mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém e amém. Estende a mão para cá, por favor. Ore por mim. Ore por mim. Ore mesmo. Existe uma barreira grande aqui hoje. Se você não está sentindo, eu estou sentindo. Só abaixa um pouquinho, por favor. Se você não está sentindo, eu estou sentindo. Se você não orar comigo para quebrar essa barreira agora, existe um obstáculo entre o altar e o átrio. E esse obstáculo tem que ser quebrado agora. Amém? Querido e eterno Senhor, ensina a tua igreja a enxergar com os olhos do Senhor. Ensina a tua igreja a não ser enganada. Ensina-nos a não sermos enganados
com palavras vãs, como aqui foi dito. Nos mostra, nos ensina a ver o mundo espiritual. E há uma barreira criada entre o altar e o átrio. Senhor, e essa barreira vai ser quebrada agora. Em nome de Jesus, destrói a barreira. Retira o véu agora, para a glória do teu nome santo e maravilhoso. E que o Senhor fale, Deus, com o teu povo. Que o Senhor fale com a tua igreja. Ponha a tua mão sobre a minha voz agora, por amor do teu nome. Espírito Santo, desde aqui do altar até lá fora, na saída da igreja, aonde estão os diáconos, haja um mover, haja, Senhor, a manifestação do teu poder, para a glória do teu nome, o nome santo do Senhor. Quebra as barreiras na mente agora, quebra as barreiras no coração, tira toda a preocupação agora, em nome do Senhor, e fala conosco, Paizinho. Usa-me, eu te peço, com autoridade, com ousadia, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode louvar a Deus? Eu quero pedir que você não converse mais, amém? O inimigo está tentando atrapalhar esse culto claramente. E se você se distrair, aí você me distrai. Amém? Então não se distraia, para não me distrair. Que a tua atenção esteja voltada para o Senhor. Se assenta. Eu preparei uma mensagem longa. Um esboço grande. E eu não quero deixar de entregar tudo que o Senhor colocou no meu coração. Por isso, se eu ficar um pouco preso aqui no meu esboço, é porque eu não quero perder, não quero que você perca o que Deus nos deu para essa manhã. Amém? Quem já experimentou, ou quem é da época daqueles cultos avivados? Quem é dessa época? Daqueles cultos que começa e você não quer que termine nunca. Quem é dessa época? Irmãos, que coisa maravilhosa aqueles tempos. A palavra de Deus, ela nos dá um alerta. Cuidado, não diga que os tempos passados são melhores do que o presente, porque só louco diria tal coisa, amém? Mas eu não posso dizer que era melhor, mas eu posso dizer que eu sinto saudade. E eu sinto muita saudade daquele derramamento, daquele poder, das pessoas chorando, como eu vi domingo aqui de Páscoa, muitas pessoas chorando, recebendo mesmo, como era tremendo, como era maravilhoso, irmãos, pessoas sendo libertas, milagres de cura acontecendo, pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, recebendo dons espirituais, dons de línguas, né? A glossalalia, que é o falar em outras línguas, e xenolalia, que é falar nas línguas que são conhecidas, mas que você não aprendeu. Amém? É como você nunca sentou numa escola para aprender javanês, e de repente tu conhece o livro? Já ouviu falar? Você nunca sentou numa escola para aprender francês ou alemão e de repente você está no culto e começa a falar em alemão e alguém começa a interpretar o que você está falando. Já aconteceu comigo de eu falar a língua indígena no monte e falar em outras línguas. Já aconteceu de eu estar na sala de aula no Instituto Teológico e o poder de Deus descer na sala de aula e o aluno começar a falar língua estranha e Deus me dá a interpretação do que ele estava falando, como se ele estivesse falando em português. Irmãos, que
coisa maravilhosa, pessoas sendo arrebatadas, as mãos com óleo, você olhava na mão, a mão estava brilhando de óleo, de unção, que não tinha sido derramado nas mãos das pessoas. Irmãos, que coisa maravilhosa, a gente está num monte, a chuva caindo, e de repente a gente está orando em seco, e a chuva caindo no mato ao redor, e a gente ali no seco orando, às 3 horas da manhã de um inverno terrível. Que saudade dessa época. Lá se foram quase 3 décadas. Eu vejo hoje, eu sei que aqui e ali acontece, eu sei. Mas eu entro na internet e eu vejo cada bizarrice. Pastores que se tornaram artistas, parece que formados em artes cênicas. Uma verdadeira dramaturgia. Esses dias eu fiquei aterrorizado. O pastor orando pela pessoa que supostamente estava endemoniado, adivinhando qual era o demônio, a mulher estava de saia, e de repente a pessoa cai na unção, mas cai puxando cai para ser expulso do demônio, mas cai puxando a saia. Eu digo, na época que eu expulsava demônio, a gente tinha que cobrir, porque o demônio arrancava a roupa das mulheres para envergonhar. E esse demônio é um demônio bem, como é que fala? Hã? Um demônio comportado, preocupado em não... E eu tenho visto muito isso. E eu me envergonho. Porque é preciso apelar para o teatro, para que supostamente os sinais que aconteciam antigamente com tanta naturalidade, agora tenham que ser verdadeiras peças de teatro, para que as igrejas então encham, ou que para nomes se tornem renomes. Eu tenho visto tanto isso, irmão. Como é feio. Como é ridículo. E isso não acontece de hoje não, viu? Isso não acontece de hoje não. Não foi hoje, nem ontem que começaram essas coisas. Grandes eventos evangelísticos tinham lugar marcado para a câmera filmar a pessoa que supostamente ia ser curada. Eu já tive conhecida que foi no interior, numa igreja, longe, e o pastor orou pelo aleijado que levantou, e o aleijado era vizinho dela, em outro lugar que não tinha problema nenhum. Deus nos livre. Deus nos livre desse tipo de coisa. Eu não sei que tempos são esses que nós estamos vivendo, e eu não estou aqui generalizando de forma nenhuma, porque existem, graças a Deus, um número incontável de servos e servas de Deus comprometidos com o reino. Comprometidos. Mas assim como no futebol, muitas vezes a gente acha que o juiz é que foi cobrado, que é o ladrão, mas se esquece do centroavante, especialista em marcar gol, que de repente chuta para fora. A gente só pensa no juiz. O goleiro que não estica a mão. Há no nosso meio pessoas que fingem também ser de Deus, uma santidade, e é muito triste isso.
Não são poucas as vezes que eu pergunto para Deus: Senhor, o que aconteceu? O que está acontecendo? Porque eu vivi esse tempo. E quando nós começamos a primeira igreja ali embaixo, nós víamos demônios até em crianças sendo expulsos. Milagres acontecem hoje, acontecem aqui nessa igreja, acontecem muitos milagres, graças a Deus. Graças a Deus. Acontece, quantos testemunhos de cura já foram dados aqui? Portas abertas, restauração familiar, libertação de vícios. Quantos milagres já acontecem aqui em praticamente todos os cultos. A gente só não ouve mais porque as pessoas não contam mais. Mas aquele derramamento de poder. Milagres acontecem em muitas igrejas, mas aquele derramamento de poder verdadeiro, genuíno, não induzido, não manipulado. Porque tem como manipular o público? O Pedro diz que o público, a plateia que está nos assistindo essa manhã, Pai, o Filho e o Espírito Santo, não podem ser manipulados. Eles sabem se nós estamos adorando ou não. Deus sabe se nós somos ou não verdadeiros adoradores. Deus sabe. Se nós estamos fingindo, eu creio que o Brasil e o mundo, até porque é bíblico, ainda vai passar por um grande avivamento ou um reavivamento. Eu creio que vai acontecer, ainda vai acontecer. A profecia de Joel ainda vai acontecer. Eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos profetizarão, sonharão, falarão em línguas. Eu sei que ainda vai acontecer. E de vez em quando, aqui e ali, ainda vemos. Mas eu confesso, eu não quero ficar ansioso, mas eu confesso que preocupado fico o tempo todo. E penso a esse respeito o tempo todo e converso com pastores, converso com amigos, converso com a minha esposa, muitas vezes com os filhos, o que tem acontecido com a igreja do Senhor. Porque não há dúvida nenhuma que o problema não está em Deus. Quem acha que o problema está em Deus? Quem acha que Deus é exigente demais? Ah, Deus é exigente demais, por isso que Ele não está fazendo. Deus também implica por qualquer coisa, pastor. Eu acredito que um avivamento maior do que aconteceu na rua Azusa, Senhor, que se espalhou por toda a América no início do século XX, ainda vai acontecer. A xenolalia, a glossolalia, os dons do Espírito, as profecias, os sinais, mais do que curas, mais do que libertação, o transbordar ainda vai acontecer. Aconteceu ontem no meu quarto enquanto eu orava. Acontece de vez em quando eu subo para o monte. Acontece quando eu venho aqui na igreja sozinho e às vezes venho fazer alguma coisa e aí eu ajoelho aqui no altar sozinho. E acontece. E muitas vezes eu faço isso. Fiquei pensando esses dias a respeito disso. Eu acho que eu encontrei, na minha, talvez imaturidade ainda, um pouco, mas eu acho que eu encontrei pelo menos uma pontinha do que seja o problema de por que
não está mais acontecendo como antes. E tudo começa com cada um de nós, individualmente. E começa muito antes de você chegar aqui na igreja. Começa quando você levanta e tem um culto. Como que você levanta num dia de culto? Como você levanta, como você acorda num dia que você sabe que você vai participar da Santa Ceia do Senhor? O que te move, o que me move, o que nos motiva a levantar da cama, como é que nós acordamos num dia que é o dia de tomar a ceia, ou um dia de qualquer outro culto ao Senhor? Nós acordamos já com espírito de adorador, sabendo que teremos problemas no dia, que teremos lutas, que teremos dificuldades. Ou você já acorda lembrando do problema anterior, dizendo, não adianta nada, eu vou lá só pro forma para eu aparecer, para que as pessoas me vejam. O que te motiva a estar aqui, o que me motiva a estar aqui num culto como hoje? Tudo começa aí, mas, ouso dizer, começa até antes. Segunda-feira, primeiro dia da semana, o que te motiva a ir trabalhar? É pagar as contas apenas e tão somente? Ou você tem alegria em trabalhar? O que nós viemos fazer aqui? Receber algo de Deus? Cumprir uma escala? Eu acho que nós teremos novamente cultos cheios de avivamento e da presença de Deus, quando sairmos de casa, dispostos a vir adorar. Quando a minha motivação é vir prestar o meu melhor serviço a Deus. Quando a minha motivação é vir prestar a minha verdadeira adoração a Deus, então estou imbuído do motivo certo, das razões corretas, do pensamento e do coração que agrada a Deus. Ainda que hajam problemas pelo caminho, ainda que hajam dificuldades quando a gente chega, ainda que o violão não funcione e a gente tenha que ir lá para a intercessão, acreditando que algo vai acontecer. Se este é o motivo que te faz levantar, então algo vai acontecer. Eu pouco estou ligando. Eu perguntei para minha mulher, tá bom calça branca com sapato preto? Ela disse, está ótimo. Eu disse, então tá bom. Ela está dizendo que está lindo. Eu tenho minhas dúvidas. Mas eu não me vesti para vocês. Eu não me vesti para vocês. Eu não me vesti nem para ela. Eu me vesti para Deus. Eu não tenho que chamar a atenção. Aliás, que nós não chamemos a atenção para nenhum atributo nosso. Por mais lindo que eu saiba que eu sou. Nenhum atributo meu, nem mesmo a calvície já chegando, tem que ser. Aliás, essa luz que fica brilhando na minha careca aqui, vocês tomam cuidado. Estou orando por vocês. Quando viemos à igreja mais interessados, quando viermos à igreja mais interessados em dar do que receber, algo novo vai acontecer. Fiquei pensando, Deus, Tu és poderoso demais. Tu és poderoso demais.
Tu és o dono do universo. Por que, sendo dono de tudo, o Senhor não daria alguns milhões de dólares para um servo fiel que te busca, sem o menor interesse em que a sua riqueza seja motivo de inveja de outro? Por que o Senhor não daria milhões de dólares para Gabi? Para Kathleen? O Rogerinho? Para Karina e o Ademir não, porque eles já têm. Por que o Senhor não daria? Se aquilo vai honrar o teu nome. Senhor, por que o Senhor não daria um carro como aquela McLaren que eu vi, que só tem uma, 100 e poucos milhões? Por que o Senhor não daria para um servo ou para uma serva que te pede uma McLaren? Sendo o Senhor o dono do universo, dono do ouro e da prata. Se aquilo vai adorar verdadeiramente o teu nome e não vai trazer exaltação pessoal, por que o Senhor não daria? Qual o motivo? Se o Senhor pode. Senhor, por que o Senhor não me daria dar uma volta ao mundo? Conhecer os países que eu acho lindos do Mediterrâneo, nos hospedarmos naqueles hotéis das ilhas gregas, na Maldivas. Por que o Senhor não daria? Se eu não vou apenas ficar postando na rede social para aparecer, se essa viagem ao redor do mundo vai exaltar o teu, por que o Senhor não daria? Que motivo Deus tem para não te enriquecer? Que motivos Deus tem para toda vez que a gente tenta algo novo? Por quê? Que motivos Deus tem para te bloquear ou me bloquear? No teu sonho? No meu sonho? Afinal, que filho pede para o pai um pão e o pai lhe dá uma pedra, uma cobra? Como diz em Mateus 7. A própria palavra do Senhor diz: sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Por que Deus nos negaria? Por que Deus te negaria uma coisa tão simples como alguns milhões de dólares na conta? Uma vez, uma pessoa, não é mais minha amiga, mas eu a amo, me repreendeu porque eu estava pedindo provisão para o Senhor. E não repreendeu só a mim, repreendeu outras pessoas. Ficar pedindo para Deus dinheiro? Aí eu sempre fui meio, naquela época, mais linguarudo do que sou hoje. E eu na lata falei: tu está dizendo isso porque tu não precisa, tu é rica? Agora eu queria ver se você estivesse no meu lugar, com aluguel vencendo, com conta atrasada, com filho precisando das coisas, se tu ia pedir para Deus provisão. Eu não estou pedindo para Deus riqueza, estou pedindo provisão. É justo eu pedir provisão? É justo? É ou não, irmãos? E a pessoa me repreendendo: não, porque eu sou a pessoa que sempre fala, prosperidade é consequência na vida de um servo fiel. Ponto. Vai acontecer. Agora, pedir para Deus mantimento para minha casa, um emprego melhor, para mim dar um pouco mais de tranquilidade para a cabeça, para a mente, errado? Para aquela pessoa era. Também não tem mais contato. Se a pessoa estiver ouvindo, vai saber que é ela. Estou nem aí. E Deus me socorreu. Sabe por quê?
Porque a minha petição era justa? Porque estava conforme a palavra de Deus? Até no deserto ele deu maná, as cordonizes e a água. Não me daria pão para um filho? Sabe qual é o problema? É o que está em Tiago 4:3. O problema é que nós pedimos e pedimos mal. E aí ele diz, para gastarmos em nossos deleites. E aqui o deleite, assim como o embriaguez do vinho, é algo que não agrada? Agrada a nós, mas não agrada se o que você estiver pedindo, Deus conhece o íntimo e o oculto. Se o que você estiver pedindo no final for para dizer, ó, consegui, ó, eu tenho mesmo. Muito cuidado. Muito cuidado com o que você está pedindo. Há uns anos atrás, eu conheço pessoas que dão muito valor à aparência. Conheço muitas pessoas que dão muito valor à aparência. E a pessoa comprou um carro, o carro, se endividou, mas comprou o carro. Não vou falar a marca, mas esse carro foi motivo de um sequestro. Esse carro foi motivo de um sequestro, que quase terminou em morte. Quando você quer as coisas que não estão alinhados com o que Deus quer e com o tempo determinado por Deus, a chance de dar problema é muito grande. A chance de dar errado é muito grande. E às vezes nós começamos bem. Às vezes nós começamos bem intencionados no nosso pedido. Mas com o passar do tempo, a nossa mente vai mudando. Pode continuar. A nossa mente e o nosso coração vão mudando. Nós somos enganados por palavras vãs, como nós lemos. Nós vamos sendo tomados por um espírito de ganância, que sufoca o Espírito de Deus que há em nós, e que atrapalha os planos e os projetos de Deus. E eu repito, se nós que somos maus sabemos dar coisas boas, e agora eu vou em Lucas, não mais em Mateus, como o Senhor nos negaria o Espírito Santo àqueles que o pedem? E aí, Lucas, ele traz à luz a verdade que muitas vezes nós não queremos nos deparar. Nós queremos que o Pai nos dê o pão, mas não pedimos para o Pai o Espírito. E é o Espírito que nos saciaria de tudo que temos falta de verdade. É o Espírito que nos enche. Pode continuar. Eu sou da época em que nós queríamos ser cheios do Espírito. Cheios. Irmãos, nós íamos para a igreja já ia assim. Nós chegávamos, eu vivo falando para os líderes principalmente, chegue cedo, para a gente subir para orar. Antes do culto, nós chegávamos no mínimo meia hora antes do culto. Irmão, chicote estalava no couro do diabo. Meia hora antes do culto começar, nós já estávamos, Senhor, em nome de Jesus, derrama do teu Espírito.
sobre cada alma que estará aqui. Senhor, aquela pessoa que está em casa dormindo ainda, faz ela acordar agora com desejo de vir para a igreja. Senhor, a pessoa que precisa de libertação, que ela não seja detida na casa dela, traga. Senhor, usa o pastor. Senhor, usa o ministério de louvor. Senhor, usa o diaconato. No mínimo, no mínimo, meia hora. Irmãos, e a sala onde a gente orava era bem em cima do altar. Nós ficávamos esmagando o capeta lá de cima. Palavra profética. Era bom demais. Mas o que nos motivava é que nós queríamos ser cheios. Estava nem aí se Deus ia dar bens materiais ou não. Nós queríamos a experiência de ser cheio, de chorar na presença de Deus, de se entregar. Nós queríamos ouvir a palavra profética. A gente se enchia. Cada culto acontecia libertação, acontecia cura. Irmãos, era tremendo. Era demais. O que aconteceu? Tínhamos visões. Uma das coisas, pode desligar. Uma das coisas que eu acredito, pode deixar bem baixinho. Pode baixar bem aqui para mim. É que Deus não está mais sendo honrado como Ele deveria ser honrado. Deus não está, irmãos, acredite. Eu estou te falando. Nós não temos honrado a Deus. A igreja não tem honrado a Deus como Ele precisa, merece e deve ser honrado. A cabeça das pessoas em geral, nós fomos enganados. Aqui não. Mas a gente sai daqui e vai lá para fora e entra nas redes sociais e começa a seguir um monte de gente que não tem nada a ver. Dizendo que nós somos o centro. Nós somos o centro da vontade de Deus. É Deus quem nos cultua. Ai, como meus filhos são lindos. Ai, como eu amo os meus filhos. Ai, como eu tenho desejo de dar tudo para os meus filhos. Ai, como ele é maravilhoso. Ai, como ela é maravilhosa. Ai, como ele toca bem. Ai, como ela canta bem. Ai, que coisa boa. Parece que é Deus quem nos cultua e não nós que cultuamos a Ele. Nós queremos ser cultuados por Deus. Nós queremos ser o centro da vontade de Deus e não Deus ser o centro. Infelizmente, a igreja tem sido ensinada assim. Aqui a gente cobra, aqui a gente fala, aqui a gente ora, a gente ensina a ser obediente, a ser temente, a ler a Bíblia, a buscar, a orar. Estamos no 7º dia do jejum de Daniel e tem gente que não está jejuando. Por mais que o pastor mande mensagem, por mais que o pastor gasta dinheiro para fazer imagem, para mandar uma imagem bacana, motivadora. Pode desligar aí. Pode desligar. Nós temos honrado mais a família, mais os filhos, mais os amigos, mais os clientes do que a Deus. É verdade. Isso aconteceu com o sacerdote Eli, sumo sacerdote do Senhor. E Eli deixou de ouvir a voz de Deus. Deixou de sentir a presença de Deus. Porque o que os filhos faziam não tinha problema. Não eram repreendidos. Não eram exortados. Ao contrário, havia até um certo estímulo.
O estímulo que meus filhos receberam é bem diferente. Teremos cultos poderosos novamente quando buscarmos mais o Criador do que a criação. Nós queremos o que Deus criou, mas não queremos o Deus que criou. Nós estamos em busca da criação, do Deus Criador, mas não estamos buscando tanto ao Criador. Nós nos enganamos quando nós falamos que estamos buscando muito a Deus. Parece que nós estamos buscando o suficiente para que Ele possa nos dar alguma coisa. Já viu aquela pessoa que só trabalha pelo dinheiro? Ela está trabalhando, ela só faz o que mandou ser feito. Se ela chegar na empresa, ela não tem coragem de pegar uma vassoura, catar um papel no chão. Ah, não, eu não sou puxa-saco. Isso não é meu papel. Nós encontramos pessoas na igreja assim, não vou fazer porque isso não é meu serviço. E eu tenho alegria de fazer o que os outros não querem fazer. O meu salário cresce. A gente ajunta riquezas aonde? No céu. Queremos ser honrados por Deus para sermos reconhecidos pelos homens. Nós queremos ser honrados por Deus para sermos reconhecidos pelos homens. Para poder depois dizer, está vendo? Deus é comigo. Olha o que Deus está fazendo na minha vida. Olha aí, ó. Tem gente assim, irmãos. Tem muita gente. Louco para Deus dar alguma coisa para Ele poder dizer. Está aqui, ó. Está vendo? Você disse que Deus não era comigo? Não é para engrandecer a Deus. É para poder depois bater no peito e dizer, consegui. Que tipo de sentimento é esse? Amanhã dirão, louco, o que tu tens, para que serve? Já estou terminando, irmãos. 1 Reis 18. O profeta Elias diz para o povo, até quando vocês cochearão entre dois pensamentos? Até quando? Vocês vão estar com um pé na igreja e um pé no mundo. Até quando você vai continuar querendo enganar a si mesmo, achando que você está vindo na igreja por causa de Deus, mas você está vindo por sua causa? Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue o Senhor. Mas se Baal, que é o mundo, é o seu Deus, assume de uma vez por todas que o seu Deus é o dinheiro, é o sucesso, é o status. Assume de uma vez por todas. Para de ficar cocheando. O que você quer? O que é prioridade? O sucesso profissional, o sucesso financeiro, familiar, ou agradar ao Senhor? Nós temos que decidir. Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar ao outro. Vai desprezar um e ficar com o outro. Não dá. Irmãos, quem precisa de dinheiro, diga amém. Glória a Deus, eu também. Mas o dinheiro não pode te dominar. Ele não tem que ser a razão de você viver.
Ele não tem que ser a razão de você estar na igreja, do teu jejum. Não tem que ser a razão constante da tua oração. Pelo amor de Deus. Ficar fazendo as coisas erradas, pedindo perdão, errado pede perdão, errado pede perdão. Para com isso, está matando carneirinho todo dia. A quem nós queremos servir, tem que decidir, igreja, o que você quer. Você quer servir a Deus ou quer servir o mundo? Os dois não dá. Não tem meio termo. Eu sirvo a Deus quando estou trabalhando, eu sirvo a Deus quando estou na minha casa, eu sirvo a Deus, eu consigo me conectar, nós conseguimos, se nós quisermos, o tempo todo. Mas nós estamos dispostos a isso. Nós buscamos muitas coisas e muitas vezes não estamos preocupados com o que Deus está buscando. Nós buscamos muitas coisas, mas nós não estamos muito preocupados com o que Deus está buscando. E sabe o que Deus está buscando? Verdadeiros adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade. Deus está assim, ou melhor, procurando aonde estão os meus adoradores. Ele já levantou me adorando, glória. Ela sabe que tem Santa Ceia, já levantou louvando. Essa noite tinha um baile, a gente está no 22º andar, mas o baile não dava para dormir. Já era 00:30. Eu peguei o meu celular lá no Spotify, que a minha filha paga para mim, sem comercial. Coloquei nos louvores, na minha lista de curtidas de louvor. Liguei baixinho em cima da cabeceira da cama. Pensa no sono bom. Quando acordei, normalmente eu acordo, sempre tem um louvor na minha mente. Eu acordo já louvando. Mas hoje tinha um louvor na mente, tinha um louvor no celular. Já acordei, Senhor, obrigado. Dia de te adorar. Dia de te louvar. Dia de estar na casa do Senhor. Esses dias eu falei, tem pessoas que fazem esforço para vir na casa de Deus. Não venha. Eu disse, eu me esforço para ir trabalhar, é um esforço para ir trabalhar. Mas para vir na casa de Deus, o diabo que não sai da frente não para ver se eu não atropelo. A questão é que Deus está procurando verdadeiros adoradores, mas o problema é que o verdadeiro adorador é aquele que coloca o reino em primeiro lugar. Todas as outras coisas são secundárias. Eu vejo pessoas perdendo coisas que tiveram de Deus, porque não aprenderam a colocar o Senhor em primeiro lugar. Eli perdeu. Por mais que ele continuasse sacerdote, diante de Deus ele já não era mais. Saul perdeu. Por mais que ele continuasse rei, e ficou rei por 40 anos, diante de Deus ele não era mais rei. Ele só não queria largar. Ele não tinha entendido que o que ele estava fazendo estava desagradando a Deus. Queria manter o status, mas não a unção. Ninguém pode viver de aparência por muito tempo, irmão. Não vai conseguir. Porque aquilo que nós lemos, a luz vai mostrar. E se nós somos filhos da luz, devemos viver como filhos da luz. E aí aqueles cultos avivados, eles retornarão. E eu anseio por isso.
E Deus tem insistido nessa palavra, insistido, desde que esse ano começou. É porque Deus ainda quer dar chance para nós, nos tornarmos verdadeiros adoradores, parar de ser crente interesseiro. Pessoa interesseira, para mim, é um dos piores tipos de pessoa que tem. Que só está com alguém por interesse, por aquilo que ela pode dar, por aquilo que ela pode proporcionar. Eu tenho riscado da minha lista e comecei a fazer. Há um tempo atrás eu risquei e comecei a riscar de novo. Porque não dá, não posso mais ficar perdendo tempo, nem você. Já não é mais tempo da gente gastar com coisas que não vale a pena. Quando nós tivermos a palavra, o reino, como nosso maior tesouro, então nenhuma fortuna terrena vai nos tirar da presença de Deus, e Deus vai poder nos dar tudo o que nós queremos, porque Ele sabe que será para a glória dEle. Porque o verdadeiro adorador, tudo que recebe, reconhece que veio de Deus, ou que recebeu de pessoas que foram levantadas por Deus. Quando viermos à igreja com o coração grato pelo que Ele fez, quando viermos à igreja para louvá-lo e adorá-lo, quando viermos à igreja dispostos a ouvir e a obedecer, quando viermos à igreja com humildade de coração, um avivamento vai acontecer novamente. O avivamento vai voltar. Quando tivermos a verdadeira comunhão uns com os outros e com Ele, o avivamento vai voltar. Deus é o dono de tudo e pode dar qualquer coisa para quem Ele quiser. A questão é que Ele dá para quem o agrada. Salmo 51, 17 diz que tipo de pessoa é essa. Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Deus se agrada de quem é ensinável, de quem é tratável, de quem está disposto a aprender, a ouvir, a obedecer. Um coração quebrantado, humilde. Esses Deus pode abençoar. E quando erra, como Davi, o homem segundo o coração de Deus, por mais que tenha errado, se humilhou, reconheceu o erro, e Deus pôde continuar exaltando e cumprindo a palavra que tinha na vida dele, para os filhos dele, para a descendência dele, até Jesus e até nós no dia de hoje. O verdadeiro adorador não está preocupado se vai receber algo ou não de Deus, ele acredita que ele já recebeu. Quando aquela mulher entra na sala de reunião de Jesus, quebra o vaso de alabastro daquela pedra antiga, bonita, e derrama o bálsamo caríssimo sobre a cabeça de Jesus, ela não estava preocupada se estava recebendo nada. Ela já estava grata de Deus não ter mandado ela sair da presença dele. Só de estar na presença de Deus é motivo de gratidão. O que nós estamos dispostos a abrir mão para permanecermos na presença de Deus? O que você está disposto a perder para permanecer na presença de Deus? Está disposto a entregar o seu Isaac, como Abraão foi capaz de entregar? Se Deus disser para você hoje, eu não vou te dar o que você está pedindo. Não vou dar. Por mais que você ore, eu vou bloquear a partir de agora. Você vai continuar vindo na igreja? Você vai continuar adorando a Deus? Se Ele disser, eu não vou te dar. Ao contrário, eu vou tirar o que eu já te dei. Você vai continuar? Paulo orou 3 vezes ao Senhor. 3 vezes. Paulo. E as 3 vezes Deus disse, não vou te dar. Paulo não deixou de ser o adorador que ele era. E Deus disse, a minha graça te basta. Quero chamar o pessoal do louvor, sem distrações, por favor.
Mais vale um dia na presença do Senhor, cheio do Espírito Santo, do que estar cercado de familiares e amigos